A vontade de viver desses caras é coisa de filme, e hoje a gente vai conhecer 10 pessoas que encararam o impossível e saíram vivas para contar. E fica até o final, porque o número 1 parece ter até feito um pacto ali com o azar e ainda ganhou dele. Vamos nessa? Número 10. Aaron Halston, entre a pedra e a sobrevivência. Imagine estar preso ali por uma pedra no meio do nada. Aaron Halston não precisou imaginar não, ele viveu exatamente isso. Escalando ali o Blue John Canyon, lá em Utah, ele teve o azar de ver uma rocha gigante cair e esmagar o seu braço contra a parede do canyon. Vocês sabem o que eles fizeram? 5 dias depois, sem comida, sem água e com zero esperança de resgate, ele fez o impensável. Ele amputou o seu próprio braço com um canivete multiuso. É isso mesmo, tipo aquelas cenas de The Walking Dead, quando as pessoas eram mordidas ali, precisavam amputar o braço para não ficar infectada. Pois é, ele fez exatamente isso daí, mas só que era com canivete, não era com uma machadinha não. Ele quebrou o osso, cortou a pele, os tendões e com uma coragem de nível, sei lá, super-herói ali, ele se libertou. Se você acha que tá tendo um dia difícil, lembre-se de Arrow e respira fundo. O incidente dos Andes. Se você tem medo de avião, talvez seja melhor pular essa parte. Ou não, melhor não. Em 1972, o time uruguai de rugby embarcou em um voo que acabou colidindo com os Andes. Montanhas, gelo e zero sinal de ajuda. 17 pessoas perderam a vida do impacto ou logo depois, mas os sobreviventes, aqueles que ficaram, ainda enfrentaram mais de 60 dias congelando sem comida e com um avalanche no meio do caminho. Eles usaram ali parte do avião como abrigo e em um momento desesperador eles estavam sem comida, eles precisavam recorrer ao canibalismo para sobreviver. É um pesadelo, mas foi isso que salvou a vida deles. Aí no fim, 2 deles disseram, quer saber aqui? Vou ali buscar ajuda bem rapidinho. E caminharam ali por 12 dias até encontrar socorro. No total, 16 pessoas sobreviveram. Resumo, um pesadelo real com um final relativamente feliz. Número 8, Thurman Duncan, o homem que sobreviveu a um trem. Um trem. Ser atropelado por um trem geralmente é, digamos assim, fim de jogo, né? Mas Thurman Duncan resolveu desafiar ali as estatísticas. Em 2006, trabalhando em um pátio ferroviário no Texas, ele caiu nos trilhos e foi arrastado por cerca de 20 metros por um vagão em movimento. Sabe qual foi o resultado? O corpo ficou quase partido ao meio, literalmente. Mas ao invés de apagar, ele sacou o celular e ligou para o 911 como se tivesse apenas perdido o ônibus, sabe? Após 23 cirurgias, ele perdeu as pernas e um rim, mas manteve o bom humor e o mais importante, a vida. Truman é tipo aquele colega que leva o "tô bem" bem a sério. Mauro Prosperi, perdido no deserto por 10 dias. Poucos lugares no mundo são tão implacáveis quanto o deserto. A vastidão árida, o calor escaldante e a ausência de água também tornam quase impossível sobreviver ali por muito tempo. Muitas pessoas que se perderam nesse ambiente hostil simplesmente desapareceram sem deixar vestígios. Mas há histórias que desafiam toda a lógica. E Mauro Prosperi é um protagonista de uma delas. Ex-atleta olímpico e apaixonado ali por desafios extremos, Prosperi decidiu participar da Marathon des Sables, uma das corridas mais duras do planeta. Durante 6 dias, os competidores enfrentam ali o deserto do Saara, em uma prova de resistência física e também mental. No entanto, durante uma etapa da corrida, uma violenta tempestade de areia o separou do grupo. Desorientado, Prosperi passou a caminhar na direção errada, sem saber o quão longe estava ali a rota original. Sozinho no deserto, ele encontrou abrigo em um antigo santuário muçulmano abandonado. Sem suprimentos para longos dias, ele precisou tomar decisões extremas para sobreviver. Alimentou-se de morcegos e pequenos répteis e, para se hidratar, não teve outra escolha não a não ser beber a própria urina. Foram 10 dias lutando contra a sede, o calor e o desespero. Quando já parecia não haver mais esperança, uma família nômade o encontrou. Desidratado, fraco e quase irreconhecível, Prosperi foi resgatado e levado à segurança. Ele sobreviveu, não apenas por resistência física, mas por pura vontade de viver. Essa é demais, né? Agora vamos para Vesda Vulovic. Essa é a queda que desafiou a gravidade. Você acreditaria se alguém dissesse que é possível cair de
10 mil metros de altura e sobreviveram? Provavelmente você pensaria em um paraquedas, mas e se não houvesse nenhum paraquedas? Em janeiro de 1972, a comissária de bordo Vesna Vulovic embarcou em um voo da companhia aérea iugoslava sem saber que seu nome ficaria marcado para sempre na história da aviação. No compartimento de carga do avião, um artefato explosivo havia sido colocado por um grupo que eu nem vou falar o nome, porque senão o vídeo aqui já era, né? Então, a explosão destruiu ali a aeronave em pleno voo a 33 mil pés de altitude. Todos os passageiros e tripulantes morreram, exceto Vesna. De forma quase inexplicável, ela foi encontrada com vida nos destroços da aeronave. Suas lesões eram gravíssimas, fraturas múltiplas nas pernas, vértebras esmagadas e um traumatismo craniano. Mas, contra todas as expectativas, ela não só sobreviveu, como se recuperou completamente. Vesna entrou para o Guinness Book como a pessoa que sobreviveu à queda mais alta sem o uso de um paraquedas. Uma sobrevivente cuja história permanece como um mistério para a ciência e um testemunho do poder da vida diante do impossível. Agora esse daqui é muito louco também. Robert Evans, ele foi atropelado 3 vezes em um único dia, cara. Algumas pessoas parecem desafiar ali as estatísticas e também a morte, né? Mas o caso de Robert Evans é algo que ultrapassa até mesmo os limites da sorte. Era por volta das 3 horas da manhã, quando Evans, aos 46 anos, foi atropelado por um carro enquanto ele andava de bicicleta. Ele foi levado ao hospital e surpreendentemente liberado pouco tempo depois com apenas ferimentos leves. Para os médicos, ele havia escapado de algo que poderia facilmente ter custado a sua vida. Mas o dia de Evans estava longe de terminar. Menos de 2 horas depois, enquanto atravessava uma ponte ferroviária, ele foi atingido por um trem de carga. O impacto arremessou ele de uma altura de mais de 3 metros até o riacho abaixo da ponte. E mais uma vez, contra todas as probabilidades, ele sobreviveu. Com ferimentos não fatais, Evans foi levado ao hospital pela segunda vez no mesmo dia e novamente ele foi liberado. Ser atropelado por um carro, depois por um trem e ainda cair de uma ponte, tudo isso em poucas horas e continuar vivo é coisa de maluco, né? Alguns chamariam isso de sorte, outros de milagre. Vamos para o próximo, Greg Rasmussen, sobrevivendo a um acidente aéreo no deserto. Agora o deserto da África é um território impiedoso, vasto, silencioso e também mortal. Agora imagine se perder nesse cenário hostil após um acidente de avião e sem conseguir usar as pernas. Greg Rasmussen enfrentou esse cenário aí inimaginável. Enquanto ele sobrevoava ali o deserto do Kalahari, fortes ventos fizeram sua aeronave perder o controle e também cair. O impacto destruiu a fuselagem e deixou Rasmussen com lesões graves, tornando suas pernas completamente inutilizáveis. Isolado no deserto, sob um calor abrasador e cercado por animais selvagens, ele se arrastou até a sombra de uma árvore, tentando escapar ali da exposição direta ao sol. Por 24 horas, ele enfrentou não apenas a dor e a desidratação ali, mas também a presença constante de predadores como elefantes, leões e até abutres. Sem conseguir ali se mover, ele fazia barulho batendo nos destroços do avião, tentando espantar ali os animais. Ele foi resgatado no mesmo dia, vivo, mas longe de estar fora de perigo. Seriam necessárias mais de 100 cirurgias para restaurar parcialmente o uso das suas pernas. Hoje, Rasmussen é um símbolo de uma resistência humana que poucos conseguem imaginar. A capacidade de sobreviver quando tudo ao redor parece ditar ao contrário. Provavelmente você deve ter pensado aí, tá, mas e essa capa aí com esse cara com a cabeça amassada e tal? Será que isso é só pra gente clicar? Não, não é não. Nós vamos falar dele agora. Esse que você tá vendo aí na capa agora é o Carlos Rodrigues, o homem que sobreviveu ali sem metade do crânio. Existem várias histórias que ultrapassam ali os limites do que podemos conceber como sobrevivência. E a de Carlos Rodrigues é uma dessas. Quando tinha apenas 14 anos de idade, Carlos perdeu o controle do carro que dirigia ali sob o efeito de álcool e também drogas. O veículo colidiu ali com um poste e o impacto foi tão violento que ele foi lançado ali pelo para-brisa. A força da batida ejetou seu corpo com tamanha violência que parte do seu crânio simplesmente desapareceu. Os médicos consideraram ali sua sobrevivência um caso raríssimo. Praticamente
seria impossível sobreviver daquele jeito. Aí, após várias cirurgias e um longo processo de reabilitação, o Carlos sobreviveu. Mas a sua aparência ficou profundamente ali marcada. A ausência de parte significativa do crânio tornou-o conhecido na internet anos depois, quando a sua imagem viralizou ali após uma prisão por envolvimento ali com coisas ilícitas, sabe? Em um raro momento de sinceridade diante das câmeras, Carlos deu um conselho direto aos jovens: evitar ali o caminho que ele mesmo trilhou, que é o caminho das substâncias, da imprudência e da autodestruição. Ele é literalmente o rosto de uma escolha que quase acabou com a vida dele mesmo. A sua história, apesar de trágica, serve ali como um lembrete brutal de que certas decisões deixam marcas permanentes, se não na vida, no corpo. Agora, Franny Selleck, o homem que enganou a morte 7 vezes. Algumas vidas desafiam qualquer lógica. A de Franny Selleck, professor de música da Croácia, parece mais um roteiro de cinema do que uma biografia real, mas todos os eventos que compõem sua trajetória estão registrados e são tão extraordinários quanto perturbadores. Sua sequência de encontros com a morte começou em 1962, quando o trem em que ele viajava descarrilhou e caiu em um rio gelado. 17 pessoas morreram. Selleck sobreviveu. Um ano depois, ele embarcou em um avião cujo compartimento de carga abriu no meio do voo. Ele foi sugado para fora da aeronave, sem paraquedas, mas sobreviveu após cair sobre um fardo de feno. Todos os outros 19 passageiros morreram na queda. Aí, 3 anos mais tarde, ele estava em um ônibus que perdeu o controle e afundou em um rio, matando 4 pessoas. Mais uma vez, ele sobreviveu. E não parou por aí. Aos 41 e 44 anos, 2 carros seus explodiram. Um por falha no sistema de combustível e o outro por um curto-circuito. Em ambas as ocasiões, você pode adivinhar, né? Ele saiu ileso. E aos 66 anos ele foi atropelado por um ônibus e sobreviveu. No ano seguinte, o seu carro caiu de um desfiladeiro, mas ele conseguiu pular segundos antes do impacto. Após 7 encontros com a morte, algo mudou. Aos 74 anos, Franny Selleck venceu na loteria. Ele ganhou na loteria. Mas em vez de se agarrar à fortuna, ele decidiu doar quase tudo para amigos e familiares. Disse que o dinheiro não lhe traria paz e só desejava viver ali o restante dos seus dias com simplicidade. Foi exatamente o que ele fez. Ele viveu até os 81 anos, longe dos holofotes, em paz, com a vida que tantos acreditam ter sido salva por um milagre, ou vários, né? Ou talvez por um destino que não sabia mais o que fazer ali com ele. Algumas pessoas parecem ter feito um pacto com a própria vida porque, convenhamos, depois de cair de um avião, sobreviver a um acidente de trem, ser atropelado por um ônibus e ainda ganhar na loteria, ou é sorte demais, ou o universo está jogando um game no modo difícil só para ver até onde elas aguentam. Mas por trás de cada história absurda dessa lista, há algo real, algo humano. São pessoas comuns colocadas em situações extremas que decidiram, ou talvez apenas sentiram, que ainda não era a hora de desistir. Talvez a gente nunca saiba o que faz alguém sobreviver onde tantos não conseguiram. Mas uma coisa é certa, essas histórias nos lembram que a vida, por mais frágil que pareça, pode ser absurdamente resistente. Agora eu quero saber qual dessas histórias te deixou mais impressionado e qual delas parece sair ali de um roteiro de cinema. Comenta aí embaixo. E se você acha que já teve um dia de azar, talvez você pode repensar tudo isso depois de conhecer o Franny Selleck, né? E por hoje é só, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e claro, se quiser ver algumas comidas mais bizarras e caras, é só clicar em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela abaixo e não deixar de se inscrever também e curtir esse vídeo e compartilhar com os seus amigos para nos ajudar a chegar mais longe. Obrigado por assistir e até a próxima.